Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero pedir a você que você já possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu comentário, deixar seu like, que você possa já ir, assim que assistir, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Irmão, minha irmã, o evangelho de hoje é um dos evangelhos belíssimos da Sagrada Escritura. Jesus aqui, ele ressuscitado, ele aparece para os discípulos e num capítulo à parte, ou seja, como se Jesus estivesse tomando Pedro à parte para aquilo que ele iria realizar, Jesus então faz aquelas 3 famosas perguntas para Pedro. Antes mesmo de falar de ágape e filia e tudo mais, a gente conhece muito as interpretações desse texto segundo os verbos gregos, o verbo na língua original. Mas eu gostaria de falar que, antes de tudo, essas 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, alguns dizem, por exemplo, que Jesus ali estava curando o coração de Pedro. Sim, tudo bem, pode ser. Não vamos negar essa interpretação. Há os de má língua que dizem que foi porque Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro teria negado Jesus. É uma brincadeira isso, porque não foi isso mesmo. Mas veja, há uma forte tradição que diz que esse rito de perguntar 3 vezes era um rito comum entre o povo judeu. Um rito que se realizava para designar um despojamento, não seria despojamento a palavra, mas para designar uma investidura de um poder já conferido. Ora, nós precisamos lembrar que Jesus ele conferiu essa autoridade a Pedro lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu te darei as chaves, e dar a chave é dar poder. O que você ligar eu ligo, o que você desligar eu desligo. E o poder do inferno nunca poderá vencer a minha igreja. Então, Jesus já tinha alicerçado e lançado as bases da sua igreja lá em Pedro. Ainda antes da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição, Jesus já tinha lançado ali naquele que seria o príncipe dos apóstolos, o primeiro dos apóstolos, aquele que fala em primeiro lugar. Vamos lembrar que Pedro é o apóstolo mais citado no Novo Testamento. Ele aparece 171 vezes nos escritos do Novo Testamento, e ele é sempre aquele que aparece em primeiro lugar, é aquele que fala em nome de todos os outros. Por isso ele é o primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos. E você já viu o que dá isso, Primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos, papa. P.A. Primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos. Daí que vem a origem da palavra papa, que também é pai, é aquele que governa, é o chefe visível da igreja de Jesus invisível,
presente aqui na terra. É a figura visível, a cabeça, né? É a cabeça visível de uma cabeça invisível, que é Jesus Cristo, que governa a sua igreja na figura do seu pontífice. Essa é a maravilha. É a maravilha que nós aqui. E esse rito significa um rito de investidura. Ou seja, né, Jesus está investindo Pedro de autoridade papal mesmo. De autoridade de... Veja, o que Jesus diz? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, confirme na fé as minhas ovelhas. Confirme na fé. E essa é a missão do Papa. A missão do Papa, a primeira missão e a mais principal, é guardar o depósito da fé e confirmar a Igreja de Cristo naquela fé. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Bom, esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Isso aqui era um rito antigo de investidura de poder que era costume entre o povo semita, entre os judeus, e Jesus aparece exatamente a Pedro para poder realizar isso. É claro que aí no meio desse caminho, Jesus então aproveita também, já que ele está fazendo esse rito com Pedro, ele aproveita também para poder curar o coração de Pedro ali, de maneira profunda. E claro, para essa missão que Pedro começaria em breve, né, logo após o evento de Pentecostes, que isso se tornaria claro para o mundo, logo após isso acontecer, Pedro precisaria então crescer em caridade. É óbvio, porque o que santifica é a caridade, então Pedro precisaria crescer em caridade. E as perguntas que Jesus faz para ele é: Simão, filho de João, ágape, você tem amor ágape por mim? Primeira pergunta de Jesus é ágape. Jesus pergunta para Pedro: você tem amor ágape por mim? Que é um amor perfeito, um amor pleno, um amor caridade, né? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filos, tu sabes que eu tenho filia. Então Pedro, muito sinceramente, e Pedro com isso nos ensina algo maravilhoso, meus irmãos. Algo que falta muito ainda em muitos corações. Está faltando humildade de reconhecer que não somos isso tudo ainda. Quantos irmãos se acham? Porque caminham há muito tempo, porque Deus deu dons, deu ministérios, e as pessoas não têm, né? Elas têm a esparrela de cair, né, na soberba, e não têm humildade. Pedro, com muita tranquilidade, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te filos, que eu tenho amor de amizade por ti. Mas eu não tenho esse amor ainda que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho ainda. Eu não cheguei lá ainda. E Jesus pergunta de novo: Simão, filho de João, você tem amor ágape por mim? E Pedro, mais uma vez, Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu tenho amor filia, tefilos por ti. Que coisa. Pedro, mais uma vez, sinceramente, ele responde para o seu Senhor: eu não cheguei lá ainda, Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim: me ajuda. Eu quero crescer em caridade, mas eu ainda não consigo, não sou capaz, eu não dou conta. E pela terceira vez, Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, você tem amor filia por mim? E aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu tenho amor de amizade por ti. E aí Jesus então faz, né, o coração desse homem dilatar de amor por ele. É um processo, né, de dilatação de amor caridade, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. Jesus chega a anunciar para ele: olha, você quando era jovem você fazia o que você queria, mas a partir do momento que você é meu e que eu te escolhi para ser o primeiro papa da minha igreja, você não faz mais o que você quer. Não. Agora você tem a obediência da fé. Agora você faz o que eu quero. Agora você vai passar a fazer o que eu quero e não mais o que você quer. E eu te levarei ao martírio. Então, conta-se que Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo, por volta do ano de 68, mais ou menos, 67, 68, essa data não é tão precisa, em Roma, crucificado de cabeça para baixo.
né? E por muito tempo não se sabia onde estava o túmulo de Pedro. E quando, né, por necessidade de abrir mais criptas, né, porque todos os papas estão enterrados lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, então por necessidade começaram a se cavar, né, para as criptas, para poder aumentar mais, porque o número já era pequeno. Então esbarraram exatamente com uma tumba e ali acharam a tumba de Pedro. Mas não fica só por aí, né? Então, através de vários estudos, ficaram concluídos que ali era a tumba de Pedro. Mas os arqueólogos, curiosos com o fato, eles traçaram uma linha reta da onde estava o túmulo para cima e chegou à conclusão que dava exatamente debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro. Para dizer para mim e para você, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, não tem prova mais maravilhosa do que isso. Deus nem precisaria dessa delicadeza conosco, mas para dizer que ele alicerçou a sua igreja em Pedro mesmo. E ele estava lá enterrado, né, escondido, e por escavações descobriram, e ele estava exatamente debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro. A igreja é de Deus. Vamos rezar, né, pelo Papa, vamos rezar pela unidade da igreja, né? Vamos agradecer a Deus por esse dom maravilhoso de sermos católicos. De você que não é católico, seja bem-vindo também a essa meditação, né? Mas para você conhecer também um pouco, né, se você está ouvindo aí, a beleza do que é ser católico, a beleza do que é estar numa igreja fundada por Jesus Cristo, fundada biblicamente, corroborada biblicamente, conhecida ao mundo biblicamente pelo evento de Pentecostes, que está alicerçada na palavra e que tem provas suficientemente de que Jesus realizou toda essa maravilha. Deus abençoe a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.